mundo onde a esperança era um luxo e o amor, um sussurro em meio ao estrondo da guerra, uma jovem mulher ousou acreditar. Ela não tinha armas, nem exércitos, apenas a força de sua fé e a tinta em seu papel. E foi através de simples cartas, escritas com o coração em cada palavra, que ela teceu um fio invisível capaz de atravessar oceanos e campos de batalha, mantendo viva a chama de um amor que parecia condenado. Esta é a história de Helena e Arthur, e de como a mais poderosa das mensagens pode salvar uma vida, e um amor, da escuridão de 1943. O ano era 1943. O Brasil, embora distante dos campos de batalha europeus, sentia o eco da guerra em cada lar, em cada noticiário. A efervescência daquele tempo era uma mistura estranha de patriotismo e apreensão. Jovens de todas as partes do país, movidos por um ideal de justiça e liberdade, alistavam-se para lutar ao lado dos aliados. Entre eles, estava Arthur, um jovem de 24 anos, com olhos que brilhavam com a promessa de um futuro que ele sonhava construir ao lado de Helena. Ele era estudante de engenharia, com planos de erguer pontes e edifícios, mas o chamado da pátria foi mais alto. Acreditava, com a ingenuidade e a coragem da juventude, que sua contribuição faria a diferença. Seu pai, um veterano da Revolução de 32, havia incutido nele um profundo senso de dever e honra, valores que Arthur carregava consigo como um estandarte invisível. Helena, com seus 22 anos, observava a partida de Arthur com o coração apertado, mas com uma dignidade que a fazia parecer mais velha do que realmente era. Seus olhos, de um castanho profundo, refletiam a serenidade de sua alma, mas também a dor da iminente separação. Eles se conheceram em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde o tempo parecia correr em um ritmo diferente, mais lento, mais humano. O amor deles floresceu entre as montanhas e os cafezais, um amor puro, construído sobre a simplicidade dos dias e a profundidade dos olhares. As tardes passadas à beira do rio, as conversas sob o céu estrelado, os planos sussurrados para um futuro que parecia tão certo e tão próximo. A despedida na estação de trem foi um misto de lágrimas e promessas. O apito da locomotiva parecia rasgar não apenas o ar, mas também a alma de Helena, levando consigo um pedaço de seu coração. Arthur, em seu uniforme recém-vestido, tentava manter a pose de soldado valente, mas seus olhos buscavam os dela, buscando a força que só ela podia lhe dar, a última imagem de paz antes de mergulhar no desconhecido. "Eu voltarei, meu amor", ele sussurrou, a voz embargada, enquanto a abraçava com a força de quem não queria soltar, como se aquele abraço pudesse selar o tempo e a distância. "E escreveremos nossa história, juntos, onde a guerra não poderá nos alcançar. Construiremos nosso lar, com um jardim florido e crianças correndo, exatamente como sonhamos." Helena, com a voz quase inaudível, respondeu: "Eu estarei aqui, Arthur. E minhas cartas serão seu escudo, sua lembrança de que há um lar e um amor esperando por você. Cada palavra será um pedaço de mim, um pedaço da nossa vida, para te manter seguro." A promessa de cartas diárias era o fio invisível que os manteria conectados, a âncora em um mar de incertezas e perigos. Aquele último abraço, o cheiro dele em sua pele, a sensação de seus lábios nos seus, tudo seria gravado em sua memória, um tesouro a ser guardado nos longos dias que viriam, uma lembrança vívida da promessa de um futuro. Os primeiros dias após a partida de Arthur foram preenchidos por uma solidão avassaladora. A casa parecia vazia, o silêncio ensurdecedor, cada canto ecoando a ausência dele. Helena, no entanto, não se deixou abater. Dona Aurora, sua mãe, uma mulher de sabedoria ancestral e força inabalável, foi seu porto seguro. Com mãos calejadas pelo trabalho e um olhar que já havia visto muitas tempestades, ela oferecia consolo e encorajamento. "Minha filha, a fé é a maior arma que temos. E o amor, a maior força", ela dizia, enquanto acariciava os cabelos de Helena, transmitindo uma calma que só a experiência pode dar. "Não se esqueça de quem você é e do que ele significa para você. Deixe seu coração guiar sua caneta." Inspirada pelas palavras da mãe e pela promessa feita a Arthur, Helena começou a escrever. Suas primeiras cartas eram repletas de otimismo, de notícias da pequena cidade, de lembranças felizes dos dias que passaram juntos. Ela descrevia o florescer das acácias no jardim, o canto dos pássaros ao amanhecer, as fofocas inocentes da vizinhança, a colheita farta de café. Tudo para que Arthur pudesse sentir um pedaço do lar, um sopro de normalidade em meio ao caos que ele estava prestes a enfrentar,
uma imagem de paz para contrastar com a brutalidade da guerra. Arthur, por sua vez, respondia com entusiasmo. Suas cartas iniciais descreviam a viagem de navio, a camaradagem com os outros soldados, a expectativa de chegar à Itália. Havia um tom de aventura em suas palavras, a inocência de quem ainda não havia sido confrontado com a face mais cruel da guerra. Ele falava sobre a beleza do mar, as estrelas que pareciam mais brilhantes no hemisfério norte, a esperança de um mundo melhor, livre da tirania. Helena lia cada palavra com avidez, imaginando-o, sorrindo, sonhando com o dia em que ele estaria de volta. Aquelas cartas eram a prova de que o amor deles era forte o suficiente para atravessar oceanos, um elo que nem a distância nem o tempo poderiam quebrar. No entanto, à medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, o tom das cartas de Arthur começou a mudar. As descrições vívidas da viagem deram lugar a frases curtas e lacônicas. O entusiasmo inicial foi substituído por uma melancolia crescente, um cansaço que transparecia em cada linha. A inocência pré-guerra começava a se desvanecer, dando lugar à dura realidade dos treinamentos intensivos, da disciplina militar e da iminência do combate. A última carta que Helena recebeu antes de Arthur chegar ao fronte foi um divisor de águas. As palavras, antes cheias de vida, agora carregavam o peso do medo e da incerteza, a sombra da morte se aproximando. Ele falava sobre o frio cortante, a paisagem desoladora, a iminência do combate, o som distante dos canhões que já podiam ser ouvidos. Helena, meu amor, ele escreveu, com uma caligrafia que parecia mais fraca. Aqui, a esperança é um luxo que poucos podem se dar. Sinto que estou perdendo um pedaço de mim a cada dia. Prometi que voltaria, mas não sei se serei o mesmo homem. Suas cartas são meu único consolo, a única coisa que me conecta ao mundo que deixei para trás. Não me deixe esquecer quem eu sou, não me deixe esquecer o nosso amor. O gancho estava lançado. Helena sentiu um arrepio na espinha, um frio que não vinha do tempo, mas da alma. A promessa que ela havia feito, de que suas palavras seriam seu escudo, agora se tornava uma missão de vida, uma responsabilidade que ela abraçava com toda a sua força. Ela sabia que precisava fazer mais do que apenas relatar o cotidiano. Precisava tecer um fio de esperança tão forte que pudesse resgatar Arthur da escuridão que o cercava, um farol em meio à tempestade. A guerra de Arthur era nos campos de batalha. A guerra de Helena seria nas páginas de suas cartas, uma batalha pela alma de seu amado, uma luta para manter a chama da humanidade acesa em um mundo que parecia determinado a apagá-la. Arthur desembarcou na Itália, e o que encontrou superou seus piores pesadelos. A paisagem, antes pitoresca em seus sonhos, era agora um cenário de destruição e desolação. Ruínas de casas, esqueletos de árvores carbonizadas, o cheiro acre de pólvora, fumaça e morte pairando no ar como um sudário invisível. O frio cortante dos Alpes italianos penetrava os ossos, uma dor constante que se somava à fome, que era uma companheira constante e insidiosa. A camaradagem inicial deu lugar a um silêncio pesado, um pacto tácito de sofrimento, interrompido apenas pelo som distante e aterrorizante de tiros, explosões e os gritos dos feridos. Seus companheiros, antes cheios de piadas e risadas, agora tinham olhares vazios, marcados pelo horror que testemunhavam diariamente, fantasmas de si mesmos. As primeiras semanas no fronte foram um choque brutal, uma imersão forçada na barbárie. Arthur, o idealista que acreditava na justiça da causa, viu-se imerso em uma realidade onde a sobrevivência era a única lei, e a moralidade, um luxo inatingível. A brutalidade da guerra corroía sua alma, dia após dia, como um ácido lento e implacável. Ele testemunhou a perda de amigos, corpos jovens e cheios de vida transformados em pedaços de carne, a dor lancinante dos feridos, a desumanização que o conflito impunha a todos, transformando homens em máquinas de matar ou em vítimas indefesas. Suas cartas para Helena tornaram-se curtas, secas, desprovidas de qualquer emoção, meros relatórios de sua existência. Estou bem. O frio é intenso. A comida é pouca. Reze por mim. Saudades. Eram frases vazias, que mal conseguiam transmitir o abismo de desilusão e desespero em que ele estava afundando, um poço sem fundo de angústia. A fé que o impulsionou a se alistar esvaía-se, substituída por um cinismo amargo e uma profunda desesperança. Ele começou a questionar o propósito de tudo aquilo, a validade de sua própria existência, o sentido de lutar por um mundo que parecia ter perdido toda a sua beleza. Longe dali, em Minas Gerais,
Helena percebia a mudança no tom das cartas de Arthur. Cada envelope que chegava era aberto com uma mistura de ansiedade e temor, um pressentimento sombrio. As palavras curtas e frias eram como punhais em seu coração, cada uma delas um golpe que a deixava sem ar. Ela via o homem que amava se perdendo para a guerra, a luz em seus olhos se apagando, e a impotência consumia, uma dor silenciosa e profunda. Noites em claro, lágrimas silenciosas que molhavam seu travesseiro, o medo de que Arthur nunca mais voltasse, ou que voltasse, mas não fosse mais o mesmo, um estranho com o rosto dele. Dona Aurora, observando a angústia da filha, sentou-se ao seu lado, as mãos enrugadas acariciando seus cabelos, transmitindo calor e conforto. Ele precisa de mais do que notícias, minha filha. Ele precisa de você. Precisa da sua alma nas suas palavras. Precisa de um pedaço do lar, da esperança que só você pode dar. As palavras da mãe foram um despertar, um raio de luz em sua escuridão. Helena percebeu que suas cartas não podiam ser apenas um espelho da realidade, mas sim uma janela para a esperança, um refúgio para a alma de Arthur, um lembrete constante de que a vida ainda valia a pena. Ela decidiu mudar sua estratégia. Suas cartas se tornaram mais profundas, mais elaboradas, verdadeiras obras de arte tecidas com amor e esperança. Em vez de relatar o cotidiano, ela começou a tecer narrativas, pequenas histórias que transportavam Arthur para longe daquele inferno. Contava histórias da pequena cidade, com detalhes vívidos que Arthur pudesse quase sentir o cheiro da terra molhada após a chuva, ouvir o canto dos pássaros ao amanhecer, o burburinho da feira, as fofocas inocentes da vizinhança, o sabor do pão de queijo recém-assado. Ela resgatava lembranças felizes do amor deles, os primeiros encontros sob o ipê florido, os passeios de mãos dadas à beira do rio, os planos sussurrados para um futuro que parecia tão distante, mas que ela mantinha vivo em suas palavras. Cada palavra era escolhida com carinho, como se estivesse bordando um lençol de memórias para aquecer a alma de Arthur, um escudo contra o frio da guerra. Ela usava parábolas sobre a resiliência da natureza, a força das montanhas que nunca se dobram, a capacidade de renovação da vida após o inverno mais rigoroso. Falava sobre a importância da esperança, não como uma ilusão vazia, mas como a força motriz que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz no fim do túnel. Helena descrevia um futuro detalhado que os esperava. A casa que construiriam com as próprias mãos, os filhos que teriam e que correriam pelo jardim, os netos que encheriam a casa de risadas. Ela pintava quadros com palavras, quadros de uma vida plena e feliz, que esperava por ele, uma promessa de paz e alegria. Arthur, meu amor, ela escreveu em uma de suas cartas, com uma caligrafia firme e cheia de carinho. Aqui, a vida continua, e ela o espera. Cada dia que passa é um dia a menos para o nosso reencontro. Não se esqueça da beleza que existe no mundo, da alegria que nos espera. A guerra é uma tempestade, Arthur, mas toda tempestade passa. E quando o sol voltar a brilhar, eu estarei aqui, com o nosso lar e o nosso amor, prontos para recebê-lo, para reconstruir tudo o que foi perdido. Ela enviava pequenos desenhos de flores, flores secas colhidas no jardim, um pedaço de fita do cabelo, um raminho de alecrim, tudo para que ele pudesse tocar um pedaço dela, um pedaço do lar, um pedaço da vida que o esperava. No fronte, Arthur estava à beira do abismo. A fadiga extrema, o medo constante da morte, a visão da morte diária de seus companheiros, tudo contribuía para um desespero crescente, uma sensação de que não havia mais saída. Em um dia particularmente sombrio, após uma batalha sangrenta que ceifou a vida de muitos de seus companheiros, ele sentou-se em sua trincheira, as mãos sujas de terra e sangue, a alma dilacerada, vazia. Ele pensou em desistir, em se entregar à escuridão que o cercava, em simplesmente deixar-se ir. A esperança parecia uma palavra vazia, um conceito distante, inatingível, uma miragem no deserto de sua alma. Foi então que um mensageiro, com o rosto marcado pela exaustão e pela poeira da batalha, entregou-lhe um envelope amarelado, com o selo do Brasil. Era de Helena. Com as mãos trêmulas, Arthur abriu a carta. As palavras de Helena, escritas com uma caligrafia delicada, pareciam dançar na página, trazendo um sopro de vida para aquele cenário de morte, um hálito de ar fresco em meio ao cheiro de pólvora. Ela não falava da guerra, nem da dor. Falava de um ipê que floresceu no jardim, de um filhote de passarinho que caiu do ninho e foi salvo por Dona Aurora, de uma receita nova de bolo de fubá que ela havia aprendido, do riso das crianças na praça. E no final, uma parábola sobre um rio que, mesmo diante das pedras e dos obstáculos,
continua seu curso, sempre em direção ao mar, sem nunca desistir. Arthur, meu rio, ela escreveu. Não importa quantas pedras você encontre em seu caminho, não se esqueça de sua força, de sua essência. O mar o espera, e eu sou o seu mar, o seu porto seguro, o seu destino final. Aquelas palavras foram um bálsamo para sua alma ferida, um lenitivo para sua dor. Ele sentiu uma pequena chama de esperança reacender em seu peito, um calor que se espalhava por todo o seu ser. A imagem do ipê florido, do filhote de passarinho, do rio que segue seu curso, tudo lembrou de que havia beleza e vida além daquele inferno, um mundo que o esperava. Ele não desistiria. Não por ele, mas por Helena, por aquele futuro que ela pintava com tanta maestria em suas cartas, por aquele amor que o mantinha vivo. O capitão Almeida, que observava Arthur de longe, notou a mudança em seu semblante. O soldado que estava prestes a se render à desesperança, agora tinha um brilho diferente nos olhos, uma determinação renovada. O poder das palavras de Helena começava a operar sua magia, transformando a escuridão em luz. As cartas de Helena tornaram-se um tesouro inestimável para Arthur. Não eram apenas correspondências, eram tábuas de salvação em um mar revolto, faróis em meio à escuridão. Ele as lia e relia, cada palavra absorvida como um elixir vital, um alimento para sua alma faminta. Em pouco tempo, o efeito das cartas transcendeu o próprio Arthur. Seus companheiros de trincheira, homens endurecidos pela guerra e pela desesperança, com rostos marcados pela fadiga e pelo medo, começaram a notar a mudança em Arthur. Ele, que antes se isolava em seu sofrimento, agora compartilhava as histórias de Helena, lendo-as em voz alta para quem quisesse ouvir. Em noites frias e escuras, sob o brilho bruxuleante de uma lanterna, ou durante as raras pausas entre os combates, Arthur lia os relatos de sua amada. As parábolas sobre a resiliência da natureza, as descrições vívidas da pequena cidade, as promessas de um futuro feliz, tudo isso trazia um pouco de humanidade e esperança para o inferno da guerra, um lembrete de que a vida ainda existia além daquele campo de batalha. As palavras de Helena eram um bálsamo para as almas feridas, um lembrete de que havia um mundo além daquele caos, um mundo que valia a pena lutar para proteger e retornar, um lar para onde voltar. O capitão Almeida, um homem pragmático e endurecido por anos de combate, com uma cicatriz no rosto que contava histórias de batalhas, observava Arthur com um interesse crescente. Inicialmente cético sobre o impacto de meras cartas em um ambiente tão brutal, ele não podia negar a transformação que via em seu soldado. Arthur, que parecia à beira de um colapso emocional e físico, agora demonstrava uma força renovada, uma determinação que contagiava os outros, um espírito que se recusava a ser quebrado. O capitão, em sua rigidez militar, começou a garantir que as cartas de Helena chegassem a Arthur, mesmo nas condições mais adversas, desviando rotas e arriscando-se para que a correspondência chegasse ao seu destino. Ele entendia que a moral de seus homens era tão crucial quanto suas armas, e as palavras de Helena eram um arsenal poderoso, capaz de manter a esperança viva. Enquanto isso, em casa, Helena enfrentava suas próprias batalhas silenciosas. A escassez de alimentos, o racionamento, a preocupação constante com a segurança de Arthur, a solidão dos dias e das noites, cada uma delas pesava sobre seus ombros como um fardo invisível. No entanto, ela se mantinha firme, acreditando que suas cartas eram sua contribuição para a guerra, sua forma de lutar. Ela buscava inspiração em sua mãe, Dona Aurora, que com sua fé inabalável e sua sabedoria, a lembrava da força que reside na perseverança e no amor. Cada palavra que você escreve, minha filha, é uma oração, um feitiço de amor que o protege, uma ponte entre vocês dois, dizia Dona Aurora, com a voz mansa e cheia de carinho. Helena passava horas escrevendo, escolhendo cada palavra com cuidado de quem tece um manto precioso, cada frase uma prece, cada parágrafo um abraço. Ela imaginava Arthur lendo, sorrindo, encontrando consolo em suas palavras, e essa imagem a impulsionava a continuar, a não desistir, a manter a chama acesa. Um dia, a notícia mais temida chegou, trazida por um telegrama lacônico e frio. Arthur havia sido ferido em combate. A bala atingiu seu ombro, e ele foi levado para um hospital de campanha, em estado grave, sua vida por um fio. A dor física era excruciante, uma agonia constante que o impedia de pensar, mas a dor na alma era ainda maior, um vazio que ameaçava engoli-lo. Ele estava fraco, desorientado, e a escuridão que tanto temia começou a envolvê-lo novamente, um véu pesado de desespero. Em meio à febre e à incerteza, ele se agarrava à última carta de Helena, que havia chegado poucos dias antes,
um pedaço de papel amassado e sujo de sangue, mas que para ele valia mais que ouro. Naquela carta, Helena falava sobre a força da vida, sobre a capacidade de superação do espírito humano, sobre a resiliência da natureza. Ela descrevia uma árvore antiga no jardim da casa deles, um velho carvalho que havia sido atingido por um raio em uma tempestade violenta, mas que, com o tempo, brotou novamente, mais forte e mais bela do que antes, com galhos que se estendiam para o céu. Arthur, meu amor, ela escreveu, com uma caligrafia que parecia dançar na página. Você é como essa árvore. As tempestades podem tentar derrubá-lo, as adversidades podem tentar quebrá-lo, mas sua raiz é forte, seu espírito é inquebrável. E eu estarei aqui, esperando para ver você florescer novamente, para ver seus galhos se estenderem para o sol. E no final, a promessa de um reencontro, um futuro onde a dor seria apenas uma lembrança distante, um passado que não mais os assombraria. Aquela carta se tornou seu talismã, sua âncora em meio à tempestade. Em momentos de delírio, ele repetia as palavras de Helena, como um mantra, uma oração que o mantinha conectado à vida. A imagem da árvore renascendo, a promessa de um futuro com ela, tudo mantinha agarrado à vida, uma força invisível que o impedia de ceder. Os médicos e enfermeiras do hospital de campanha observavam sua luta com admiração, impressionados com sua vontade de viver. Ele era um dos poucos que parecia ter uma razão tão forte para viver, um propósito que o impulsionava a cada batimento cardíaco. O capitão Almeida, ao visitá-lo, viu a carta amassada em suas mãos e compreendeu o verdadeiro poder das palavras de Helena. Não era apenas amor, era uma força vital, uma energia que transcendia a distância e a dor, capaz de curar as feridas mais profundas. A carta de Helena o manteve vivo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, resgatando-o da escuridão. Ele sabia que precisava voltar para ela, para o lar, para o futuro que ela havia pintado com tanta maestria em suas palavras. A guerra ainda não havia terminado, mas Arthur havia encontrado sua razão para lutar até o fim, sua esperança renovada. Finalmente, o fim da guerra. Um alívio que se espalhou pelo mundo como um bálsamo, uma onda de paz que varreu a Europa, mas que para muitos, como Arthur, significava o início de uma nova batalha. A volta para casa e a difícil adaptação à vida pós-guerra. Arthur, ferido no corpo e na alma, iniciou a longa jornada de volta para o Brasil. Ele carregava consigo não apenas as cicatrizes físicas da guerra, a bala que ainda o incomodava no ombro, a claudicação leve em uma das pernas, mas também as invisíveis, as que se alojaram em sua mente e em seu coração, memórias que o assombrariam por muito tempo. Em sua mochila, todas as cartas de Helena, agora amareladas, amassadas e com as marcas do tempo e da guerra, eram seu tesouro mais precioso, um mapa para sua alma. Cada uma delas era um pedaço de Helena, um pedaço do lar, um pedaço da esperança que o manteve vivo, um lembrete constante do amor que o esperava. A viagem de volta foi um misto de ansiedade e apreensão. Ele sonhava com o reencontro, com o abraço de Helena, com a paz do lar, mas temia que o homem que retornava não fosse digno da mulher que o esperava. O trauma da guerra o havia transformado, deixando marcas profundas em sua psique. Os pesadelos eram constantes, visões vívidas dos horrores que testemunhara, o barulho de um trovão o fazia pular, a visão de uma farda o trazia de volta aos campos de batalha, ao cheiro de pólvora e sangue. Ele se sentia um estranho em seu próprio corpo, em sua própria mente, um homem diferente do que partirá. Mas a imagem de Helena, pintada em suas cartas, era a luz que o guiava, a promessa que o impulsionava a seguir em frente, a certeza de que havia algo bom esperando por ele. O reencontro na estação de trem foi um momento que desafiou as palavras, um instante congelado no tempo. Helena estava lá, exatamente como ele a havia imaginado em seus delírios, em seus sonhos, linda e radiante. Seus olhos, antes cheios de serenidade, agora transbordavam lágrimas de alegria e alívio, um rio de emoções. Ela correu para ele, e o abraço foi a cura para anos de dor, de saudade, de medo, um abraço que selava a vitória do amor sobre a guerra. Ele a segurou com a força de quem não queria soltar, sentindo o cheiro dela, o calor de seu corpo, a certeza de que havia voltado para casa, para o seu lugar no mundo. Você voltou, meu amor, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Você voltou. Arthur, com a voz rouca pela emoção, apenas conseguiu dizer, suas cartas, Helena. Suas cartas me trouxeram de volta. Elas foram minha vida, minha esperança. Aquele momento, a troca de olhares, o abraço apertado, era prova de que o amor deles havia vencido a guerra,
uma vitória silenciosa, mas poderosa. No entanto, a cura não foi instantânea. A difícil adaptação de Arthur à vida pós-guerra foi um processo lento e doloroso, uma jornada que exigiu paciência e compreensão. O trauma o assombrava, e ele se fechava em si mesmo, incapaz de compartilhar os horrores que havia testemunhado, as imagens que o perseguiam. Helena, com a mesma paciência e amor que colocou em suas cartas, tornou-se seu porto seguro, sua âncora. Ela não o pressionava, apenas o amava, oferecendo um espaço seguro para que ele pudesse se curar. Ela o ouvia em silêncio, segurava sua mão durante os pesadelos, o lembrava da beleza da vida, da força do amor, da promessa de um futuro. Ela usava as mesmas palavras de esperança e resiliência que havia escrito nas cartas para ajudá-lo a se curar, a reconstruir sua alma, a encontrar um novo sentido para a vida. Eles passavam horas lendo as cartas juntos, revivendo as memórias felizes, as promessas de um futuro, cada palavra um tijolo na reconstrução do Arthur que ele havia sido, e do Arthur que ele se tornaria, um homem novo, mas com a mesma essência. Lentamente, Arthur começou a se abrir. Ele falava sobre os amigos que perdeu, sobre o medo constante, sobre a culpa de ter sobrevivido enquanto tantos outros não tiveram a mesma sorte. Helena o ouvia sem julgamento, apenas com amor, oferecendo seu ombro e seu coração. Ela o ajudou a encontrar um novo propósito, a canalizar sua energia para a construção de um futuro melhor, para honrar a memória dos que se foram. Ele voltou para a engenharia, mas com uma nova perspectiva, com o desejo de construir não apenas edifícios, mas também esperança, pontes para um mundo mais pacífico. A guerra deixou cicatrizes profundas, mas o amor de Helena e Arthur provou ser mais forte do que qualquer trauma, mais resistente do que qualquer adversidade. Eles reconstruíram suas vidas, baseados nas promessas feitas nas cartas, na fé inabalável um no outro, na certeza de que juntos poderiam superar qualquer coisa. A lição de vida era clara: a importância da comunicação, da esperança e do amor incondicional para superar as maiores adversidades. A guerra havia tentado destruí-los, mas o amor os havia salvado, tornando-os mais fortes, mais sábios, mais humanos, um testemunho vivo do poder do espírito humano. Anos se passaram, e a vida seguiu seu curso, tecendo novas histórias e memórias, como um rio que flui incessantemente. Helena e Arthur, agora com os cabelos grisalhos e as mãos enrugadas pelo tempo, sentavam-se na varanda de sua casa, em meio ao jardim florido que Helena tanto descrevera em suas cartas, um refúgio de paz e beleza. Em seus colos, um baú de madeira envelhecida, com marcas de viagens e do tempo, guardava o tesouro de uma vida, as cartas de 1943. Elas estavam amareladas, algumas com as bordas puídas, outras com manchas de lágrimas e terra, mas cada palavra ainda ressoava com a força do amor que as havia gerado, um eco de um passado distante, mas vivo. Eles tinham filhos e netos, que corriam pelo jardim, alheios aos horrores de um passado distante, mas conscientes do legado de amor e resiliência que seus avós representavam, uma história que os inspirava. Em tardes de domingo, a família se reunia, e Helena e Arthur compartilhavam a história das cartas. As crianças ouviam com os olhos arregalados, fascinadas pela narrativa de um amor que atravessou uma guerra, uma aventura épica. Eles aprendiam sobre a importância da perseverança, da fé inabalável, do poder das palavras, da capacidade de encontrar esperança mesmo nas situações mais desesperadoras. Arthur, com a voz embargada pela emoção, falava sobre como as cartas de Helena o mantiveram vivo, como elas eram seu elo com a humanidade, com a esperança, com o mundo que o esperava. Helena, com um sorriso sereno, explicava como cada palavra era uma oração, um escudo de amor que ela teceu para proteger seu amado, uma teia invisível que o envolvia e o mantinha seguro. As cartas de 1943 se tornaram um tesouro de família, um testemunho vivo de que o amor verdadeiro pode transcender qualquer obstáculo, qualquer distância, qualquer adversidade. Elas eram um lembrete constante de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode ser encontrada nas palavras, na fé, no amor, na conexão humana. O legado das cartas não era apenas a história de Helena e Arthur, era a história da humanidade, da capacidade de superação, da força do espírito humano, da resiliência que nos permite seguir em frente. A mensagem final era clara: o amor e a esperança são as maiores armas que possuímos, capazes de transformar a escuridão em luz, o desespero em resiliência, a guerra em paz, um farol para as futuras gerações. Helena e Arthur viveram uma vida plena, cheia de amor, de risadas, de netos. Eles nunca se esqueceram das lições que a guerra lhes ensinou,
mas também nunca deixaram que a dor ofuscasse a beleza da vida, a alegria de cada novo dia. Suas cartas, agora guardadas com carinho em um lugar especial, eram um farol para as futuras gerações, um lembrete de que, com amor e fé, é possível superar qualquer tempestade, qualquer desafio. E assim, a história de Helena e Arthur, e de suas cartas de 1943, tornou-se um conto da alma, uma inspiração para todos aqueles que acreditam no poder transformador do amor e da palavra escrita. Um legado que ecoaria por gerações, sussurrando a verdade de que a mais poderosa das mensagens pode, de fato, salvar uma vida e um amor da escuridão mais profunda, e que a esperança, mesmo em tempos de guerra, nunca morre. Obrigado por ficar conosco até o final. Comente o que achou dessa linda mensagem e de onde você assistiu. Se inscreva em nosso canal e curta o vídeo para nos ajudar.